Oi gente, tudo bem? É muito provável que quando você começar a ver esse vídeo, a Casa de Vidro já tenha mais informações dentro do BBB 22. E eu tô começando justamente por isso, porque essa Casa de Vidro é uma medida desesperada da Globo e do Boninho para tentar fazer esse BBB 22 não flopar mais do que ele já flopou. Mas é por isso que eu queria conversar com vocês. Esse programa, especificamente essa edição, ela está sendo conhecida como o BBB do Amor. Isso virou um problema. E aí a minha reflexão aqui é a seguinte: por que um BBB do amor ele é um problema? Será que teria que ser um BBB do ódio? Ou eu tô viajando muito? Mas a gente vai conversar aqui rapidinho sobre isso, mas antes eu peço, por favor, que você deixe seu like, assine o canal e, é claro, ative o sininho. Dessa forma, você fica sabendo de todos os vídeos que eu lanço aqui. E, por favor, gente, responde aí nos comentários. O que você tá achando da edição 2022 do Big Brother Brasil? Vamos bater um papo sobre isso. Essa provocação que eu fiz aqui no início, ela é somente uma provocação. A crítica ao tal BBB do amor não é pedindo o BBB do ódio, como talvez tenha sido as primeiras semanas do BBB 21. O que a gente está falando aqui é que essa fórmula que os participantes do Big Brother Brasil criaram para eles, de ficarem cantando, de evitarem o conflito a qualquer peso, talvez não funcione num reality show. Ou melhor, talvez elas não funcionem de modo geral no audiovisual. E é isso que eu quero tentar discutir aqui com vocês. BBB do Amor não está dando certo porque ele não tem um elemento chave para qualquer programa do audiovisual. Isso se chama conflito. Eu tô falando do audiovisual porque é o que eu escolhi falar aqui, mas você pode trazer isso para literatura numa boa. Conflito, ele é um elemento básico de qualquer trama, de qualquer roteiro. Robert McKee, que é um dos papas, do roteiro no livro Story, vai falar sobre isso. Vai falar sobre como as tramas elas precisam ter conflitos, os personagens precisam entrar em conflitos para ter a resolução e a história se encaminhar. É claro que nesse meio tempo você pode abordar de diversas maneiras os conflitos. Os conflitos podem ser os conflitos mais clássicos de todos, entre uma força que representa o bem e uma força que representa o mal. Ou você pode ter conflitos muito mais elaborados, como por exemplo, duas forças que representam o bem, mas que o conflito é porque a mãe se chama Marta. Não, pera, não é disso que eu tô falando. Acontece que no Big Brother Brasil 22, o que a gente está vivendo até o momento é a ausência do conflito. E aqui é importante a gente não confundir conflito com treta, apesar deles terem quase um sentido de sinônimo aqui no que eu quero falar. Mas a ideia é a seguinte: treta, a briga, a discussão, a confusão, elementos que são muito importantes no reality show porque atraem muita audiência, eles acabam existindo. E mesmo nesse BBB 22 a gente já viu algumas discussões. Teve discussão do Pedro Scooby com o Arthur Aguiar, teve discussão da Lin com o Douglas Silva, teve discussão da Jessi que falou lá o que não devia falar com o Douglas, enfim. Discussões acontecem, fazem parte. O que a gente precisa é algo que vá além da tal treta, é que gere o conflito, ou seja, que gere forças que se antagonizem. Sejam elas um protagonista e um antagonista, ou sejam dois protagonistas que lutam ali pelo quem vai ocupar aquele lugar. A gente pode pensar, por exemplo, trazendo para outros BBBs que foram muito marcantes, como por exemplo o Alemão. Ele não era exatamente um exemplo de bondade, Pelo contrário, ele era um cara bem babaca. Mas ele representou o protagonista daquela edição, e ele fazia a edição rodar em torno dele, com todo mundo brigando com ele, tentando disputar o lugar de novo protagonista. Ou mesmo no BBB 20, o que acabou acontecendo, por exemplo, entre o grupo representado pelas meninas, que tinha Manu Gavassi, Rafa Kalimann, a Marcela, e o grupo representado pelos homens, tinha Lucas Galina, Adbala, Felipe Prior. Eles antagonizaram ali e deram a força narrativa para aquela situação. Acontece que no BBB 22, o Thiago Abravanel ele tem representado essa ideia do cara que não quer o conflito. E quando eu falo conflito, aqui eu tô falando do conflito mesmo, não da treta. Ele tenta apaziguar as tretas, se mete em discussões que não são deles, como a Nayara Azevedo bem apontou, mas ele quer evitar essa noção do conflito, ou seja, de que a casa tenha grupos que disputam ali a preferência do público. E isso acaba inviabilizando qualquer noção narrativa dentro desse programa. Por isso que o programa é um marasmo só, porque basicamente nada acontece. E aqui eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre como é a nossa cultura audiovisual e como a gente consome esse tipo de produto. Aqui nesse canal, a maior parte das vezes eu estou falando sobre séries internacionais, mas existe uma noção muito grande de cultura pop brasileira. A gente acaba falando muito mais de produções da Netflix e de produções estrangeiras, porque enfim, a gente consome muita coisa vinda de fora. Mas a nossa cultura pop, a cultura pop brasileira, ela é extremamente rica. E acho que isso passa muito pela noção de novelas.
Quando a gente pensa em novelas, a gente vai ter a noção do melodrama, ou seja, o drama que acontece, é sempre uma disputa dramática. E mesmo dentro das novelas, a gente pode pensar sempre na figura do vilão ou vilã, mocinho ou mocinha. E esse antagonismo entre o vilão e a mocinha, eles são de fato o que move o motor daquela trama, o que faz aquilo tudo acontecer e o que prende o público. Afinal de contas, você vai escolher um lado para torcer. Quantas vezes já não torcemos para a vilã, como Carminha, de Avenida Brasil? E quantas outras milhares de vezes não torcemos para tantas mocinhas? A questão é, aqui, não dividir sempre o antagonista e o protagonista. Você pode ter noções diferentes, dois protagonistas que são exatamente lados diferentes do bem, disputando ali aquele poder, ou dois antagonistas que são lados diferentes do mal, disputando ali a preferência do público. A questão é que você precisa ter um conflito entre eles. A trama precisa levar essa noção, um conflito, para que a gente fique preso naquilo. E fomos educados a consumir audiovisual assim, vendo novelas ao longo de anos, vendo filmes ao longo de anos, vendo até hoje em dia as séries norte-americanas são muito baseadas nessa noção de produção de roteiro. Mas aqui você pode me perguntar, mas o BBB não tem roteiro, os personagens não são roteirizados, não é assim, é um reality show, ele mostra ali como as pessoas são na vida real. Sim e não. Obviamente não tem um roteiro clássico, onde as pessoas são convidadas ou obrigadas por um diretor, vamos colocar assim, bem que esse obrigado aqui é meio doido, mas enfim, são colocados ali por um diretor e por uma produção para seguirem determinados papéis e executar aquilo que está no roteiro. De fato, o BBB não funciona assim. Mas as personagens que compõem a casa são escolhidas dessa forma. Por que, por exemplo, você botar a Linda Quebrada, uma cantora, atriz, travesti, de uma militância que vem de uma periferia, para tá na mesma casa que, por exemplo, Nayara Azevedo, uma cantora sertaneja que apoia o governo Bolsonaro, que tem uma visão completamente diferente do mundo que a Lin tem, para elas se antagonizarem? Acontece que a dinâmica do reality show tem que levar esses grupos a se antagonizarem. Se não tiverem dinâmicas dentro da casa que coloquem os grupos para serem antagônicos, não adianta só botar personalidades conflitantes, porque elas não vão se conflitar à toa. Elas não vão sair quebrando pau ou criando grupos para se unirem para derrubarem umas às outras. O objetivo principal do jogo é ganhar. E para ganhar você precisa conquistar a atenção do público. Conquistar o público, porque é ele quem decide quem vai ganhar. O famoso "o Brasil tá vendo". E se o Brasil não estiver vendo nada, não tem conflito e a coisa não anda. Com os personagens que estão colocados dentro da casa se recusando a tentar ocupar os papéis de protagonistas e eventualmente de antagonistas, acontece que o BBB 22 simplesmente não está andando. O BBB do amor não está acontecendo nada. E nem tanto porque eles falam tanto de amor. É simplesmente porque ninguém quer aceitar o fardo de confrontar um ao outro. Existem várias teses para explicar isso. A Anitta e o Felipe Neto já falaram que o problema é o valor do prêmio. Quem vai lutar, quem vai aceitar querer abrir mão de várias coisas para ganhar 1,5 milhão? Eu sei que 1,5 milhão é muito dinheiro, seria muito dinheiro na minha vida e provavelmente na maioria das pessoas que está vendo aqui. Mas com o BBB com famosos e pensando também na questão da inflação, 1,5 milhão de hoje não é o mesmo 1,5 milhão de 2010, quando esse prêmio começou a valer. Ele tem uma defasagem mais ou menos de 100%, com toda a inflação que o Brasil foi acumulando nesses últimos 12 anos, né? 12 anos, isso mesmo. Então o que acontece? Se o prêmio hoje, para ele valer mais ou menos o que ele valeria em poder de compra em 2010, ele teria que ser de 3 milhões. Então essa é uma ideia basicamente dizendo que a defasagem do prêmio faz com que as pessoas não arrisquem muito. Por exemplo, vamos pensar na Jade Picon. Não é muito melhor ela sair da casa com uma fama de menina legal, gente boa, ganhando vários, ainda mais milhões de seguidores no Instagram, para assinar vários contratos publicitários e ganhar, sei lá, 20 vezes mais do que ela poderia ganhar na casa? Do que ela se meter numa treta e causar ali conflito e tentar ser uma protagonista do jogo, eventualmente virar uma antagonista, criar uma certa relação de problema com o público. Voltando às novelas, parem e pensem nas vilãs icônicas. Pensem o que aconteceram com essas atrizes. Por exemplo, Beatriz Segal, que viveu a Odete Roitman. Pense um pouquinho que essas atrizes andavam nas ruas e eram eventualmente agredidas. Tinham que lidar com o público xingando elas e tudo mais. Porque a reação das pessoas quando viam aquele rosto era ver aquela personagem. E naturalmente dentro do Big Brother, as grandes antagonistas, como por exemplo aconteceu com a Carol Conká no último Big Brother, tiveram grandes problemas. Mesmo que agora ela esteja se reerguendo, ela passou por dificuldades na carreira dela. Ela teve que enfrentar problemas sérios para tentar reconstruir a sua própria imagem. Então, arriscar tudo isso por um prêmio que já não vale tanto, será que faria sentido? Mas aqui eu vou colocar a minha opinião nessa história toda. Eu acho que o grande problema do BBB 22 é sim, de fato, os personagens lá dentro estão tentando evitar um pouco entender os seus papéis de protagonistas e antagonistas. Mas há aí um elemento que é crucial da produção, e principalmente da edição,
que não tem conseguido enxergar quais são os conflitos que estão sendo debatidos dentro da casa e trazer eles para o público. E eu não estou falando aqui do público que fica o dia inteiro no Globoplay. Estou falando do público maciço do Big Brother, que é aquele que vê a edição, que vê aquela versão finalizada pelo Boninho. Enquanto ele persegue arduamente a construção de uma grande treta, ele não percebe que alguns conflitos estão sendo desenhados na casa e a edição não dá conta de mostrar eles. Como, por exemplo, o conflito dos gente boa, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, que não são tão gente boas assim quando pisam no calo deles. Ou talvez o conflito que esteja mais desenhado e o Boninho não esteja enxergando. Lembra que eu falei lá atrás que a gente tinha Linda Quebrada e Nayara Azevedo como duas personagens antagônicas? Acontece que elas não têm se antagonizado. As comadres, como elas têm mencionado, elas têm mostrado uma união. E acho que isso traz um recado muito importante para um país que vai enfrentar um período eleitoral muito complicado, onde todo mundo aposta numa polarização. Então o conflito aí talvez não seja a polarização entre essas duas, mas sim a capacidade que elas têm de se unirem. Ou seja, as duas podem jogar o papel de protagonistas, sem terem exatamente um conflito treta entre elas, mas um conflito onde cada uma vai ter que abrir mão de suas noções para construir um ambiente melhor. É claro que eu tô sendo meio utópico nisso, e o programa tá bem no começo, pode ser que esses conflitos com certeza surjam e tenha treta e gente jogando panela na cara dos outros e aquela confusão toda. Mas eu acho que tem coisas aí que a produção não tá enxergando. E talvez se ela abordasse menos forçar uma treta completa de participantes que já estão treinados para não saírem tão queimados assim, se ela construísse provas e caminhos que fizessem com que esses participantes se antagonizassem por motivos um pouco diferentes do que só se xingarem, talvez esse programa tenha alguma salvação. Mas talvez eu também só esteja viajando.